Quero ser terapeuta. Olá, meu nome é Josiane Cristine Ramos Ferreira, sou psicóloga, psicanalista e grupo terapeuta. Este é um novo projeto onde vamos conversar um pouquinho sobre alguns temas. Vocês já estavam acostumados com a reflexão do domingo à noite, com os vídeos. Agora eu venho aqui nesse formato com vocês, e em breve também em podcast, para que você possa usufruir desse momento, seja dirigindo o teu carro, seja arrumando uma louça, que você possa ouvir um pouquinho sobre esses assuntos tão bacanas que vamos compartilhar aqui. Hoje esse tema é Quero ser terapeuta, ou ainda você que deseja conseguir ouvir mais as pessoas. Esse tema serve para você também. Alguns pontos importantes para você que deseja ouvir mais e para você também que deseja ser terapeuta. No seu dia a dia, você deve observar como você se porta, como você se sente quando você está junto com outras pessoas. Por exemplo, junto com pessoas, todo mundo falando, todo mundo dando a sua opinião, como você fica? Querendo dar a sua opinião também e entra conversando onde ninguém se ouve, todo mundo quer falar ao mesmo tempo? Se você tem esse impulso, é algo que você tem que analisar, porque para ouvir alguém é necessário que a gente consiga esperar tudo o que está se falando e daí a gente aguardar e colocar a nossa opinião. Existe algo muito importante no trabalho de quem ouve, que é a gente ter a capacidade de acolher tudo aquilo que está acontecendo, ouvir, esperar, aquietar o nosso coração, que geralmente fica ansioso com toda aquela conversa, aquietar e daí com sabedoria colocar o que a gente está pensando. Essa é uma capacidade de ouvir. Conseguir ouvir, aguentar a ansiedade, esperar toda aquela movimentação, segurar o impulso de falar junto e se misturar com tudo aquilo. Não que você não possa fazer isso, mas se você deseja desenvolver a tua capacidade de ouvir, você pode treinar isso no seu cotidiano. Conseguir esperar e aguardar a sua vez de falar ou esperar um momento onde você também vai ser ouvida. Porque a capacidade de ouvir, ela implica também que você consiga, que o outro também consiga te ouvir. E isso advém da tua espera. Inicia com a sua capacidade de ouvir. Um outro ponto importante, se nos relacionamentos você está querendo sempre impor sua opinião. Se você quer impor a sua opinião, essa é uma questão que você também deve cuidar. Porque um dos princípios básicos da capacidade de ouvir é a gente conseguir abrir os nossos ouvidos para ouvir sem julgamento, para ouvir sem crítica, para ouvir com tranquilidade, seja o que for. Há pessoas que não aguentam ouvir algumas coisas porque aquilo é muito invasivo ao seu mundo interno. Então, se você está querendo desenvolver sua capacidade de ouvir, querer ser terapeuta, você precisa abrir seus ouvidos para conseguir ouvir o outro em tudo aquilo que ele é. E não querer impor a sua opinião ou interromper a conversa do outro porque você não está aguentando ouvir. Então você pode treinar isso, de abrir os ouvidos e ver até onde você aguenta ouvir toda aquela conversa. Um outro ponto importante da capacidade de ouvir é você não invadir o outro sem ele pedir. De repente você pode ver alguém que está muito quieto e você chega e fala para a pessoa: pode conversar comigo, pode se abrir, eu quero te ouvir. Às vezes o outro não quer falar. Uma das capacidades de ouvir é você conseguir sentar perto do outro e ficar só junto, quieto, esperando. Se o outro precisar ou desejar falar, você está ali disponível.
Então, para você ouvir, você também não pode forçar o outro a falar, porque você quer ouvir. Uma das características importantes também do ouvir é você conseguir estar junto e aguardar a voz do outro, o movimento do outro. Uma outra questão importante é se você consegue meditar, se você consegue se aquietar, se você consegue ouvir a voz do seu coração. Isso é muito importante também ser desenvolvido, porque isso tem a ver com a sua capacidade de ouvir. Ouvir o seu mundo interno, ouvir seu coração. Isso ajuda ao desenvolvimento de você conseguir ouvir o outro. E um ponto super importante também é se você gosta de pessoas. Você gosta de pessoas? Porque você precisa gostar para você desenvolver a sua capacidade de ouvir. Você precisa conseguir se alegrar com as conquistas dos outros, sem invejar, sem interromper a sua capacidade de ouvir se aquilo que ele está contando para você é algo muito bom e você de repente caindo na inveja, que é um sentimento, né? E tem que ser tratado dentro de cada um. Mas se você ouve e a pessoa te conta algo muito bom e você cai na inveja, você interrompe a sua capacidade de ouvir. Você não aguenta mais ouvir por conta do sentimento da inveja que emana. Então, para ouvir, você também tem que gostar de pessoas e se alegrar com as conquistas dela. Estar muito bem com você, porque você tem as suas conquistas também. E poder se alegrar com as conquistas do outro tem a ver com a capacidade de ouvir, porque daí você consegue continuar ouvindo aquilo que a pessoa tem a te contar. Um outro ponto importante é se você tem a capacidade de se entristecer também junto com a pessoa, com aquilo que ela está te contando, se você se conecta com aquilo, se você consegue sentir a dor que a pessoa está sentindo, se você consegue calçar os sapatos que a pessoa está calçando, se você consegue entender aquela dor, se você consegue sentir junto aquela dor. É possível você sentir até no seu próprio corpo. Aliás, esse é um bom sinal. Se você sentir no teu próprio corpo aquilo que o outro está te falando, é sinal que você está bem conectado com o outro e que você tem então essa capacidade de ouvir. Você está desenvolvendo a sua capacidade de ouvir, porque esse lugar de sentir até no próprio corpo tanto a alegria quanto a tristeza do outro, isso tem uma relação com a capacidade de ouvir, né? O que a gente ouve muito falar da empatia. Então, a gente sentir o que o outro sente, isso tem então a relação com a capacidade de ouvir. E por último, e não menos importante, se você consegue fazer a volta para você mesmo quando você termina de ouvir. Se você consegue voltar para o seu eixo, voltar para o seu mundo interno, voltar para o seu interior, voltar para a tua história, voltar para você mesmo. Porque quando você ouve, você se conecta com o outro, você vive tudo aquilo em conexão, em sintonia. Na hora que você termina de ouvir, você precisa ter a capacidade de voltar para você, se conectar com tudo que é seu. E a gente pode até dizer assim, devolver, no bom sentido, para o outro, tudo que é dele, tudo que é da história dele, tudo que pertence a ele. E você ficar com você, com tudo que é seu, com tudo que pertence a você. Fazer essa separação. Às vezes você vai precisar lavar o rosto, às vezes você vai precisar deitar um pouquinho, às vezes você vai precisar se alimentar, porque muitas vezes gasta muita energia ouvir. Então você se atentar nesses cuidados que você tem que ter para que você fique bem, para que seja uma experiência incrível para você ter conseguido ouvir aquela pessoa e ajudado aquela pessoa. E você voltar inteira para você, se reestruturar, se reorganizar com você mesma para estar pronta e pronto para uma próxima situação onde você vai ouvir uma outra pessoa. Esse é o recadinho então desse momento. É uma alegria estar aqui com vocês.
Meu telefone é 997461390, o DDD 19, estou aqui à disposição. Temos grupos de estudo, de supervisão e conto com vocês aqui nos podcasts para a gente ir compartilhando. Um abraço, muito obrigada.